Olá, bem-vindos ao podcast da Sêneca. A gente está no capítulo sobre o Império Romano e agora a gente fala especificamente sobre o Império Romano. Desde a República, os romanos expandiram o território, formando um império, que dominou áreas da Europa, da África e da Ásia. O governo concentrava poderes militar, religioso, político, entre outros, no imperador. Com relação à paz romana, a paz romana é caracterizada pela redução das conquistas militares e da expansão do território. Nessa época, as fronteiras tiveram um controle ampliado e as revoltas populares foram contidas de formas diferentes pelo imperador. E havia também a política do pão e circo. Para obter suporte da população e controlar a instabilidade social, a política adotada foi a de oferecer ao povo comida, que era trigo e azeite, principalmente vendidos a preços menores, e diversão, que eram lutas e jogos. As lutas de gladiadores estavam entre as principais atividades de diversão oferecidas pelos imperadores. Esses eventos eles aconteciam em anfiteatros, como aquele famoso Coliseu que fica em Roma. A luta de gladiadores, esses eram espetáculos vistos por diversos tipos de público, não somente plebeus, mas também as pessoas que ocupavam classes mais proeminentes do império, como os imperadores. E a maioria dos gladiadores era composta por escravos, mas havia origens sociais diferentes. Vou falar agora uma frase e vocês vão me falar qual que está correta. As lutas de gladiadores eram oferecidas pelos imperadores. As lutas de gladiadores eram oferecidas pelos magistrados. Quem que oferecia? Era os imperadores ou os magistrados? As lutas de gladiadores eram oferecidas pelos imperadores. Agora a gente fala um pouquinho da cultura romana. A cultura romana foi formada por meio da influência de diferentes povos, como os gregos, incluindo os primeiros moradores da Península Itálica e das regiões dominadas pelos romanos. Um pouquinho da religião romana. No início, a crença era em várias divindades, ou seja, era o politeísmo que vigorava. Cultos eram privados, ou seja, dentro das casas, ou então públicos, que ficavam nos templos religiosos. Influenciada pela mitologia grega, a mitologia romana adaptou nomes dos deuses gregos. Por exemplo, o deus grego Dionísio virou Baco. A deusa grega da sabedoria, Atena, ficou conhecida como Minerva. Com relação às artes, a arquitetura é um grande destaque da arte romana. Imponentes e grandes modelos arquitetônicos foram criados pelos romanos, como estradas, aquedutos, muralhas e anfiteatros. Vou fazer uma pergunta para a gente recapitular. Qual desses é um deus romano? Baco, Zeus, Remo ou Dionísio? O deus romano é Baco. Agora vou falar uma frase e vocês vão me dizer duas frases e vocês vão me dizer qual está correta. Os cultos públicos eram feitos nos templos religiosos. Ou os cultos privados eram feitos nos templos religiosos. A frase correta é: os cultos públicos eram feitos nos templos religiosos. Esse podcast vai ficando por aqui. Não se esqueça de curtir a Sêneca nas redes sociais. Sêneca já. Obrigada!